tudo bem, queridos alunos, queridas alunas? Antes de começarmos nossa aula, eu gostaria de justificar que eu estou meio constipada, então a minha voz está desse jeito meio fanha, mas eu acredito que isso não impedirá que tudo que seja necessário ser entendido nessa aula aconteça e que também a provocação, o mais importante da aula realmente não é a minha voz, nem sou eu, mas sim o conteúdo. E eu já peço licença a vocês para compartilhar o conteúdo. Então, estamos aqui na nossa 14ª aula, sim, gente, a nossa 14ª aula. E eu sei que nós aprendemos muitas coisas nesse período, por meio da Universidade Aberta, com a Unitins e a CAPES. Vocês têm acesso a um ensino de qualidade e o ensino em uma universidade pública, que é tão importante para a formação de vocês. Então, nosso curso de letras, nossa disciplina Introdução aos Estudos Literários. A aula de hoje será Crítica Literária. Como eu disse, é a aula número 14, e eu sou Valquíria Maranhão. Antes de nós começarmos a ler os slides, compreender a teoria que será estudada, eu quero falar para vocês que vocês precisarão ativar, principalmente na memória de vocês, tudo que nós estudamos até agora, bem como também o que vocês já estudaram em linguística, para que vocês entendam como se dá essa ideia da crítica literária e como acontece, quais são as influências dos estudos e das reflexões que vocês já têm, para que vocês consigam, de fato, entender a crítica literária e também, sobretudo, colocá-la em prática. Então, vamos lá. A crítica se manifesta a partir da obra, de uma obra literária, não necessariamente apenas uma obra escrita. O que nós vamos falar aqui é especificamente se dar muito mais sentido a partir de uma obra escrita, mas uma obra literária pode ser uma pintura, pode ser também uma escultura, e tudo isso a crítica entra em ação para compreender qual a intenção do autor, a reação do público ao ter contato com essa obra, também analisado por meio da crítica. A especificidade da obra poética em análise encaminhará o pesquisador à definição da teoria. A teoria da literatura procura oferecer modelos teóricos para o estudo do texto. Busca colher o que há de geral e comum na imensidão de obras literárias. Em alguns casos, individualiza elementos constitutivos, em outros, recorre a generalizações. Por isso que eu estou dizendo que sempre vocês precisam visitar a memória de vocês, conhecer o acervo que vocês têm por meio de leituras, por meio de tudo que vocês já aprenderam nesse semestre, para que vocês entendam como ocorre essa ideia de crítica. É importante salientar que o texto, independentemente do autor e da época, precisa ser percebido como obra artística, literatura. O estudante de curso de letra deve conhecer o texto literário a partir dos elementos de sua estrutura. Pense nisso. Então vamos lá, pensar em algo que foi produzido na área literária e analisar como isso foi construído. Essa análise e como você fala desta obra, por exemplo, a partir de como foi o nosso debate acerca do filme Sociedade de Poetas Mortos e também do filme O Carteiro e o Poeta, pensar se você conversou com alguém além do nosso grupo sobre esta obra, digamos, se você conversou com um parente, com um amigo sobre essa obra, certamente você teve um olhar crítico ao falar dela. Não foi apenas um telespectador, apenas uma pessoa que assistiu ao filme. Depois do debate, nós fizemos reflexões teóricas, reflexões filosóficas,
reflexões profundas acerca da obra. Isso requer que nós ali pensamos sobre contexto histórico, nós pensamos sobre contexto geográfico, e tudo isso requer por meio de uma análise crítica. Então, vocês, eu, todos nós da área de letras, temos a responsabilidade de, ao assistir um filme ou de ler determinada obra literária, fazer uma reflexão mais profunda para entender exatamente algumas questões que nós vamos estudar na aula de hoje, que é a crítica extrínseca, intrínseca, exatamente como está a obra por dentro e por fora. Esperamos que, ao final desta aula, você seja capaz de conhecer as principais teorias da crítica literária e entender a importância da integração entre as teorias críticas. Para que você possa compreender bem o que vamos estudar hoje, como eu disse, sugerimos que retome aos conteúdos estudados em todas as aulas anteriores e também ao conteúdo estudado na aula de linguística, enfatizo isso. Crítica extrínseca. Então, como o próprio nome diz, na abordagem extrínseca, o texto literário procura-se analisar o texto de fora para dentro, os elementos externos ao texto, que contribuem para a sua formação. Nessa análise, nessa perspectiva extrínseca, o crítico observará a biografia do autor, em que condições socioculturais a obra foi produzida. Então, vejam que são aspectos extra-obra, que esses aspectos contribuíram para a formação da personalidade do autor, a que movimento literário a obra está vinculada, porque quando nós analisamos isso, nós entendemos algumas informações que a obra oferece. Nesse aspecto de análise, temos a crítica sociológica, a crítica psicológica e a crítica arquetípica. Agora vamos ver cada uma delas. Então, a crítica sociológica. Considerando a literatura como produto e expressão da cultura e da civilização de um povo, e nós estudamos já sobre isso, a crítica sociológica reconhece a interação escritor-sociedade. Essa interação é, segundo D'Onofrio, 2012, devida aos seguintes fatores. O emissor, que é o escritor, é um ser socializado, sofre e vive os problemas políticos, sociais, religiosos, éticos do grupo a que pertence. Então, por conta disso, tudo que ele escreve é influenciado pelo meio que ele faz parte. O código, que é a língua é institucional, coletivo, cuja função é prática de comunicação entre os seres humanos, mesmo que o escritor conduza a linguagem, que vocês sabem que a linguagem é toda e qualquer forma de comunicação. Isso vocês já estudaram, eu sei, que vai além da língua. Então, nós também nos comunicamos com gestos, com olhares, com cores. Então, mesmo que o autor conduza a linguagem, esse código está também dentro dessa ideia da reflexão crítica sociológica. A mensagem. O texto é determinada, né? A mensagem ela é do texto. O texto indica isso, a mensagem é a estrutura do texto, é determinada pelos aspectos próprios de certa época, estabelecidos pela sociedade. Então, se nós formos analisar uma obra de Machado de Assis, as expressões da norma culta da língua que ele utiliza, hoje está em desuso, porque é uma língua extremamente elitizada, que é utilizado por conta do quê? Da necessidade da escrita daquela época. O destinatário, que é o leitor, participa da realidade social do escritor. Então, a obra é feita para o leitor. Nós não podemos esquecer disso. Tem elementos do escritor, tem todas essas influências sociais, mas a obra ela é feita para o leitor. Esses quatro fatores são explorados pela crítica sociológica, inserindo a obra literária em um contexto sociocultural,
Nessa perspectiva, a obra tem valor estético quando se preocupa com a sua significação. Os críticos Lucien Golden e o brasileiro Antônio Cândido trabalham com análise dessa vertente. Vocês não podem, por favor, gente, nunca esquecer desse nome, Antônio Cândido. Esse nome é muito importante para o estudo das obras literárias e certamente vocês terão contato com muitas leituras desse autor, pelo menos eu espero. Crítica psicológica. Na mesma perspectiva de olhar a obra de fora para dentro, a crítica psicológica se debruça na análise da personalidade do escritor, de acordo com as modernas teorias da psicanálise aplicada à análise literária. A arte literária seria uma neurose, a arte literária. Nela, o furor poético seria um desequilíbrio emocional do autor, causado por defeitos físicos ou desajustes psíquicos. Preste atenção. De acordo com os estudiosos, essa crítica terá valor literário somente quando o texto for tido como objeto de pesquisa, quando as teorias da psicanálise e da psicologia forem aplicadas no estudo das personagens, não do autor. Crítica arquetípica. A partir de concepção sobre a cultura e a civilização, vocês estão observando que tudo está interligado, e essa interligação vai dando toda essa costura do entendimento para que nós tenhamos esse acervo de informação antes mesmo de fazermos a crítica literária. A crítica arquetípica insiste nas convenções e nos gêneros literários para se sustentar. Sobre gênero literário nós já estudamos. Então, Norman Frey propõe quatro tipos de crítica arquetípica. Então, Norman Frey, perdão pela expressão, nisso ele apresenta crítica histórica, fundamentada na teoria dos métodos trágico, cômico e temático, crítica etnológica, lembra que nós já estudamos sobre tudo isso, que é os gêneros literários, fundamentada na teoria dos símbolos, fase literal, formal, mítica, anagógica, crítica e a crítica arquetípica, fundamentada na teoria dos mitos, a comédia se liga ao mito da primavera, o romance ao verão, o outono, a tragédia e a ironia, a sátira ao inverno. Crítica retórica, fundamentada na teoria dos gêneros, então epos, prosa, drama, lírica. Tudo isso nós já estudamos. Então, Free considera a obra literária como uma produção artística individual, mas resultado de uma construção de cultura coletiva. E a crítica intrínseca, que é muito importante, eu falei para vocês, né, que a extrínseca e a intrínseca, elas regem a orquestra de tudo isso. Nós estamos entrando agora dentro de cada uma delas. É claro que esse entendimento não é do dia para a noite, cabe a nós, como estudantes de letras, considerarmos tudo que nós formos apreciar, que nós formos ouvir, que nós formos ler. Então, ao se debruçar diante de uma música, no cinema, um filme, a literatura, nós temos que ir além do fruir. O que é que se entende de fruição? É a beleza. Nós temos que ir além do que vem só o prazer de ouvir, de ler, de assistir, mas as intenções. Então, todas as vezes que vocês forem ler, que vocês assistirem a um filme, que vocês ouvirem a uma música, precisam refletir sobre isso. Nós não somos leitores comuns, nós somos estudantes do curso de letras, então cabe a nós uma reflexão mais profunda, um olhar mais cuidadoso. Quando partimos da ideia de que uma obra literária é composta por palavras, temos a crítica intrínseca,
cuja análise se atém ao sentido poético, estrutural do texto. Entre os aspectos de análise que se preocupam com os elementos internos do texto, temos enfoques linguístico, formalista, estruturalista, semiológico, fenomenológico, estilístico e temático. Então, vocês vejam bem, como eu disse, é desmiuçando toda a estrutura para que a gente consiga compreender. Não é só uma simples leitura que nos levará a essa compreensão. É claro que eu falo isso a partir de críticas mais profundas. Se vocês tiverem, a partir dessa responsabilidade, um olhar mais cuidadoso na obra, vocês vão chegar nesse nível aqui. Mas isso é com muita maturidade, muitas outras leituras. Não se preocupem, vocês vão chegar a esse nível. Porque vocês lembram do debate do filme O Carteiro e o Poeta? Vocês viram que o debate Sociedade dos Poetas Mortos já trouxe muito mais segurança para alguns alunos, um olhar muito mais profundo. Isso se dá pelo quê? Pela experiência que vocês estão tendo a partir de cada leitura, a partir de cada informação. Então, é óbvio que vocês vão se transformando em críticos mais profundos, críticos mais especialistas a partir de cada leitura. Mas é necessário vocês entenderem essa responsabilidade de não só apenas ler, ouvir e assistir, mas a reflexão que se faz a partir disso. O linguístico. As maiores distribuição da linguística para a crítica literária estão ligadas ao estudo da natureza do signo linguístico, composto por significante, significado, vocês já devem ter estudado sobre isso, que não é só os sons que as palavras emitem, mas o sentido profundo, a impressão psíquica desses sons. Por isso que eu disse, né, que tudo que vocês viram em linguística precisa estar agora ativo no que nós estamos conversando. Diferentes funções da linguagem, especialmente a função poética, sintagmas e paradigmas, levando ao metomínico e ao metafórico. Nós estudamos sobre isso também. Assim, esse enfoque levará em consideração os elementos constitutivos das palavras, fonemas e relações entre as palavras, sintáticos e enunciados. Formalistas. Então, olha só, isso aí vai aparecer muito nas teorias que vocês forem estudar sobre crítica literária e algumas outras teorias também necessárias para o estudo da literatura. Então, formalista, a atividade dos formalistas teve início em Moscou em 1914, após 1930 continuou em Praga e de lá se estendeu para o Ocidente. Essa crítica observava a maneira como os elementos fônicos, sintáticos e semânticos do texto são manipulados para o efeito estético, para que o efeito estético seja produzido. Estruturalista, o termo estrutura encontra origem em Saussure, que é o pai da linguística, digamos assim, e nos formalistas. Por isso, os enfoques formalistas e estruturalistas não se diferenciam muito. O antropólogo Lévi-Strauss deu notoriedade ao termo transferindo da linguagem para a antropologia. Nesse enfoque, as noções de forma e estrutura são aplicadas ao texto da obra literária. Semiológico. Então, aqui a gente precisa entender um pouco também de semiótica. Vocês vão estudar sobre isso no futuro, não se preocupem. E é muito importante porque é um estudo dos signos, né, das informações visuais, e vocês precisarão entender dessa teoria para que vocês também façam essas reflexões. A abordagem semiológica considera o aspecto linguístico e estrutural da obra literária e também vê o texto como um sistema de signos, cuja finalidade comunicativa é constituir-se conteúdo ideológico. Assim, o sistema de signos que compõe a obra literária está em um sistema de signo maior, língua, que, por sua vez, deveria fazer parte da semiologia ou semiótica.
ciência geral dos signos, que regulam a vida social. A semiologia estuda, então, a constituição mínima do signo, significante e significado, relação entre os signos, plano sintagmático, relação entre os signos, plano paradigmático, aspecto semântico, e relações entre o emissor e receptor, aspecto pragmático. E agora nós vamos para o fenomenológico. O enfoque fenomenológico do texto limita-se à descrição da obra literária, considerada como fenômeno. O crítico fenomenológico tende a aproximar-se da obra com a mente pura, afastando de si as influências de qualquer tradição literária. Veja bem como essa crítica fenomenológica, ela tende a fazer com que estudemos, olhemos o que é a mente pura do que a obra requer em si. E a crítica, ou pressuposto de lógica. Então, afasta-se tudo isso. Esse aspecto põe em evidência os aspectos óptico, fônico, lexical, sintático, figurado, ideológico, entre outros. Estilístico. Quando deixou de ser um sistema de regras para a composição de um texto normativo, para se tornar análise dos modos de expressão peculiares de um artista, um gênero ou uma época descritivo, a estilística adquiriu o estatuto de método objetivo da análise literária. O estudo estilístico, a estética do texto, é chamado de retórica moderna, por não se distinguir do estudo teórico da obra literária. Temático. Um dos métodos mais tradicionais de análise literária, a análise temática, retoma as construções do formalismo, da psicanálise e da crítica arquetípica. Por isso que eu disse para vocês, está tudo interligado. De acordo com Leonov, em 2002, o russo Tomaszewski procede à desmontagem do texto e encontra seus elementos constitutivos, os motivos. Os motivos são átomos da narratividade e da significação, entre aspas, mínimas unidades temáticas, e se dividem em motivos associados, constituem-se pelo material cronologicamente organizado, são indispensáveis para a compreensão de fábulas, motivos livres, construção inteiramente artística, são indispensáveis para a compreensão da trama, motivos dinâmicos, dizem respeito às noções das personagens, e motivos estáticos, relacionam-se com o ser das personagens e do ambiente. Se relacionam com o ser dos personagens e do ambiente. Essa rápida exposição acerca de modalidade de abordagem do texto literário nos leva à reflexão sobre a importância da integração entre alguns métodos de análise e interpretação literária, embora haja peculiaridade em cada método, são incompatíveis. A obra de Mikhail Bakhtin, esse nome vocês já devem ter ouvido e vocês vão estudar muito sobre este autor, é um exemplo de integração entre abordagens críticas, é ligada ao formalismo russo, no entanto, recorre às formalidades a modalidades formal, estruturalistas, genético literário, temático, arquetípico e sociológica, né? Psicossociológica, na construção dos seus estudos. Então, embora Bakhtin seja um russo e tenha influência da corrente russa, que a gente já entendeu, que a partir dela se deu toda essa análise ao Ocidente, elas não são únicas. Então, mesmo tendo essas peculiaridades, elas podem ser vistas e manifestadas dentro de todos esses sentidos. Então, é importante, muito importante, que no decorrer do curso de letras, né, você procure conhecer melhor essas teorias e definir
aquelas pelas quais você se interessará. Como futuro professor e também pesquisador, é muito importante definir sua perspectiva de análise. Porque, além disso ser muito importante, porque vai trazer uma identidade para a tua pesquisa e uma identidade para a tua crítica, isso também vai facilitar exatamente onde vai ser voltada a tua intenção, qual é o teu ponto forte nessa análise, como você entende isso a partir dessa linha. Então, é nesta linha que eu tenho muito mais afinidade e é nela que eu vou me aprofundar. É importante que o estudante de letras tenha claro que todas essas teorias de análise estão vinculadas a um modo de pensamento dentro de um contexto de estudo e pesquisa. Então, é algo, gente, que não é superficial. A análise de um texto literário pode ser feita a partir de mais de um viés teórico. O professor deve ter consciência de qual a teoria está sendo utilizada na análise de determinada obra. E assim, nós terminamos a aula de hoje, estão aqui nossas referências. Eu enfatizo que é uma aula que vocês precisam estudar muito depois e que não é unicamente essas informações de hoje que conseguirão fazer com que vocês já tenham condição de fazer uma crítica literária. É a partir de muitos outros estudos. A aula de hoje é apenas uma provocação, mas um bom início para a nossa responsabilidade como estudante de letras de termos ao assistir a um filme, a lermos uma obra, a analisarmos qualquer texto, a responsabilidade de algo mais profundo para o seu melhor entendimento. E eu desejo para vocês bons estudos e até a próxima aula. A nossa próxima aula será a revisão do nosso material. Até lá!